muito ousado o decote. Olá, nós estamos aqui hoje no El País Brasil. Eu sou a Beatriz Santos e eu vou falar com a Marcela Bonfim. Oi, Marcela, tudo bem? Tudo bem, como vai? Boa tarde. Boa tarde. Eu vou conversar com a Marcela sobre a exposição que está em cartaz na Caixa Cultural, na Praça da Sé, número 111, que é Reconhecendo a Amazônia Negra. Marcela, como que surgiu esse processo de você ir até a Amazônia em busca dessa população negra? Na verdade, esse processo, eu costumo dizer que ele aconteceu do nada. Na verdade, eu fui buscar o primeiro emprego. Me formei em São Paulo, eu imaginava ter uma vida normal, que para mim era normal, na verdade, buscar um emprego, consumir, ter um apartamento, tudo em São Paulo. Foi nesse processo de busca de emprego que eu percebi que as coisas estavam bastante difíceis, E eu não imaginava, eu tinha me formado, recém-formada numa boa universidade, meus amigos todos no mesmo pé que eu, buscando empregos, só que conseguindo respostas muito mais efetivas, Eles conseguiam se empregar muito mais rápido. Foi aí que eu decidi ir para um lugar mais tranquilo. Falei, não, eu preciso buscar novos lugares. Talvez São Paulo esteja estagnado, talvez São Paulo... Enfim, eu imaginava várias coisas. Foi quando eu recebi um convite de uma amiga, O pai dela tinha uma financeira lá em Rondônia e ela disse, Marcela, você não quer trabalhar lá para ele? E eu disse, não, vamos embora, vamos trabalhar. E foi nessa. Ela falou, olha, você tem a passagem de ida e de volta. E eu fui para essa Rondônia. Chegando lá, claro, a primeira coisa que eu senti foi o choque, foi o baque, Foi uma pancada. Uma terra completamente diferente daquilo que até eu almejava, São Paulo é esse misto de coisas e o tempo é completamente diferente, inclusive. E eu cheguei lá um tempo muito mais espaçado, um tempo muito mais apurado. E eu, acostumada a ter um tempo mais restrito, foi um processo bastante complexo, assim, onde eu tive que me habituar a conhecer o tempo daquela cidade, Porto Velho. Foi aí que eu comecei a andar pela cidade. Eu comprei uma bicicleta na época e as pessoas me paravam e perguntavam se eu era barbadiana. Aí eu falei, meu Deus, eu sou barbadiana, Você perguntava se eu era Shockness, Johnson. Eu comecei a achar interessante. Falei, poxa, sobrenome bonito, E foi um dia eu perguntei para uma amiga, olha, estão falando que... perguntando se eu sou barbadiana, se eu sou Johnson, se eu sou Shockness, Maloney. O que é isso? Ela falou, olha... Essas são as famílias tradicionais negras aqui de Rondônia. Eu falei, famílias tradicionais negras? Ela falou, sim, Marcela, da construção da madeira Mamoré. São famílias que vieram de Barbados, do Caribe. Elas são famílias que ajudaram a construir empreendimento. Inclusive, eles eram técnicos, engenheiros de colonização inglesa, negros de colonização inglesa. E foi nessa que eu peguei e achei interessante, E continuei meu percurso pela cidade até um dia encontrar, de fato, um barbadiano, o Bubu Johnson, que se apresentou ele e o Norman Johnson, que é o irmão. Eles tocam samba na cidade, são pessoas também que trabalham na iniciativa pública e excelentes músicos. E eu brinquei, falei, pô, é um prazer, sou sua parente, porque... E expliquei, E foi uma brincadeira. E no final das contas eles falaram, olha, Marcela, você não quer conhecer a nossa família? E foi nessa que eu comecei a mergulhar, E comecei a achar muito bonito. E foi um processo que, a primeira vez que eu vi uma questão negra sendo enaltecida, E a cidade mesmo, sabe, enaltecendo aquelas famílias, Eles são famílias, não, todo mundo fala de Johnson, Shockness, todo mundo fala de uma forma diferente. A forma que eu nunca tinha encontrado, por exemplo, aqui em São Paulo, em Jaú mesmo, onde eu nasci. A gente sempre foi muito enrustido, assim, Famílias lutando, buscando, sempre buscando. E eu vi ali famílias já muito bem estabelecidas, assim, uma dignidade que eu acho que eu nunca encontrei. E aí esse percurso me deu uma vontade, Eu comecei a sentir um pouco de gosto. Inclusive, eu comecei a achar uma beleza neles, assim, que eu não vi em mim. Até tem uma artista plástica chamada Margot, lá em Porto Velho. Ela pintou um quadro de barbadiano e eu achei lindo. E o quadro ele tinha um pescoço grande, assim. E depois ela me convidou para pousar e me pintou como uma barbadiana, naquele ano. E o pescoço muito longo, muito alongado, Aquele pescoço de barbadiana. Ela falou, olha, você precisa começar a levantar a cabeça.
você precisa andar assim também. E foi nessa que a história começou. Eu comecei a perceber ali que além dos barbadianos existia muita influência negra e começaram a me contar, me relatar, olha Marcela, tem terreiro aqui. E foi uma coisa que mexeu comigo. Falei, pô, terreiro, tenho medo. E dentro de todo esse aspecto, que eu comecei a achar beleza nos barbadianos, frequentando a família, vendo cada filho, cada primo, cada neto, eu comprei uma câmera fotográfica. Né? Porque também me sentia muito sozinha. Até né? então você nunca tinha tido contato com a fotografia? Nunca tinha, assim, nunca. Né? A gente tirava foto, né? Aquela coisa de celular para registrar momento. Mas ali o meu interesse mesmo era poder percorrer aquelas histórias que eu ouvia sobre os negros. E eram várias histórias, além dos barbadianos. Eu comprei essa câmera e comecei a fotografar. Até chegar ao primeiro terreiro, né? Onde aí eu comecei a perceber, né? Eu falei, poxa, a câmera ela está servindo como muleta, mas para mim serviu no terreiro como um grande escudo. Porque até então eu passei, né, o ritual inteiro, na primeira vez que eu fui com a câmera no rosto, mas quando eu cheguei em casa, comecei a apurar essas imagens, olhar, foi os momentos que eu mais sentia, meu Deus, assim, uma sensação de tempo perdido, né? Até ir de novo no terreiro, e de novo, e de novo, e de novo, e começar a perceber que alguma coisa estava errada. E daí começou esse processo de ressignificação, né? Voltei um pouquinho tempo em São Paulo, voltei um pouquinho tempo em Jaú, e comecei a perceber que, olha, tem alguma coisa aí que está me puxando. Dali eu fui para o primeiro quilombo, em Vila Bela da Santíssima Trindade, porque me alimentaram a mente de histórias, falando, olha Marcela, mas os negros chegaram aqui há muito tempo atrás, ainda escravizados. Teve esse processo aqui em Rondônia, né, Amazônia. E eu estava super, eu acho que assim... E são histórias que a gente desconhece, né? Completamente. Eu mesma, assim, levei um susto. Eu falei, aonde é que eu fui cair, né? E aí meus olhares, né, começaram completamente a direcionar para esse público. Que no final das contas eu fui percebendo que era para mim mesmo, né? Eu acho que eu comecei a me olhar no espelho pela primeira vez, né? E foi um processo que fui o primeiro quilombo, né? Chegando lá no primeiro quilombo, quando eu chego, né, nutrido de histórias, né? O Canjinjim em Vila Bela, a história do Canjinjim, como isso aliviava a pena dos negros, que era uma questão das mulheres, né? Dançar. Canjinjim era uma bebida, né? Que era um licor bem viscoso que se faz com canela. Tem vários ingredientes que eles falam que são secretos, né? Até mesmo para deixar, ela acaba sendo uma bebida bem mística, né? Que é essa magia que as mulheres faziam na época para os senhores. Isso amenizava a pena, principalmente dos escravizados, né? E elas dançavam, antes de servir a bebida, elas dançavam com a garrafa na cabeça. E quando eu cheguei lá, me falaram de todas essas histórias e mais outras. E foi onde eu falei, então eu quero beber esse canjinjim. E na frente da casa que eu estava hospedada, que é de um fotógrafo que me abriu as portas de Vila Bela, chamado Mário Freelander, ele falou, tem a casa da Dona Caxi. Na hora que eu fui bater na casa da Dona Caxi, quando ela abriu a porta, eu quase desmaiei, era a cara da minha avó. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? E na hora eu fiquei tão... Ela falou, meu Deus do céu, mas tá agitada, calma, né? Ela falou, quer entrar? E eu, assim, claro, estava com a câmera na mão, e eu olhei para ela, né, numa das brincadeiras, assim, né, tentando, porque era um furor dentro de mim, né? Eu virei para ela e falei, nossa, a senhora tem olho azul. Ela falou, meu Deus do céu, né? É doidinha mesmo, né? Ela falou, olha, isso é uma catarata, minha filha. E eu falei, não, é olho azul. Seu olho é azul. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma foto sua e vou provar para a senhora que a senhora tem olho azul. E esse processo todo de brincadeira, né, dessas histórias, né, eu fui conhecendo as figuras, isso me remetia à própria história da minha família mesmo, né? Ficava imaginando, pô, se minha mãe vê a Dona Nicásia, né, que Dona Caxi, ela vai pirar, né? Se meu tio vê, né? Enfim, e isso foi gerando uma intimidade entre mim e essas pessoas, né? Primeiro com os Johnsons, depois a questão dos terreiros, né? Porque até então era uma menina com uma câmera fotográfica, né, que eu digo que até então, hoje ressignificando esse processo, essa muleta, que me abriu portas que eu jamais imaginava querer entrar. Né? Foram portas gratuitas que foram surgindo, portas atrás de portas. Depois da Dona Caxi, né, de Vila Bela, eu voltei para Porto Velho, assim, extremamente, sabe, meu Deus, para onde é que eu tô indo? Né? E nesse processo todo também, conheci muitas pessoas que me ajudaram a pensar, né? Porque
Aquelas fotografias, para mim, elas tinham um sentido, assim, muito raso até então, no momento. E eu comecei a necessitar dar um sentido muito mais... Eu falei, não, eu preciso entender o que está acontecendo. Porque eu comecei a viajar, né, a pensar só nisso. Não, vou viajar para isso, vou viajar para aquilo. E é como se todo o resto tivesse perdido sentido. Então a exposição, ela não seguiu um roteiro planejado. Foi a partir das suas descobertas que isso foi sendo montado. Na verdade, a exposição, acho que eu nunca pensei nisso, né? A princípio eu pensava em viajar para conhecer esses negros. Me falaram, olha, o fluxo migratório do Pará, do Maranhão, os terreiros eles lá são completamente distintos, mas hoje eles têm uma característica amazônica, porque mistura a questão do índio, né? Mistura a questão do chá, mas tem um pedacinho do Maranhão, um pedacinho do Pará, da Bahia, de tudo quanto é lado do Brasil, sabe? É como se eu comecei a perceber aquela beleza, eu falei, não, eu quero conhecer tudo, né? Aí existem famílias, as comidas, as religiosidades, né? Eu fui beber o chá, a primeira vez que eu bebi o daime, né? Eu fui beber o daime para tentar abrir a mente, né? Eu estava naquele processo efervescente. Mas depois que eu bebi o chá, depois de um tempo, aí que eu fiquei sabendo que o chá também foi fruto de um fluxo migratório negro, né? Que era o mestre Irineu, que veio, né? Que foi para Rondônia na questão da borracha, né? E acabou descobrindo o chá no meio da floresta e divulgando essa religião chamada Santo Daime, né? Que tem hoje as suas dissidências, né? O DV, que também era um caboclo negro, o mestre Gabriel, né? E outros mestres, né? Quantos mestres negros, né? E a primeira igreja evangélica, batista, até o dia que eu fiquei sabendo da festa do Divino Espírito Santo, né? Do Guaporé. Onde que acontece essa festa? No Vale do Guaporé. Aí dá uma olhada, uma coisa louca. Eu tinha voltado de Vila Bela, né? Eu estava já com a minha cabeça assim... Vila Bela fica em Rondônia? Fica no Mato Grosso. A região de Rondônia, uma boa, né? Rondônia era antigamente, antes de ser Rondônia, ela era Mato Grosso e Amazonas, né? E nesse período de 1750, quando os negros foram deslocados de Vila Bela, da região ali de Vila Bela, né, para o Vale do Guaporé, que hoje é Rondônia, eles foram deslocados também dentro do âmbito, naquele período, de Mato Grosso, que hoje nós temos o Vale do Guaporé. E aí eu descobri, né, vamos na festa do Divino, eu acabei comprando uma passagem, né, era a finalização da festa em Pimenteiras. Quando eu cheguei ali, eu comecei a andar por Pimenteiras, de repente pessoas de Vila Bela falaram, olha, ali não é a Repórter, né? E eu comecei a ver a relação, né, que aquele lugar tinha com Mato Grosso. Falei, poxa vida, pera lá. Então é a mesma coisa. Você foi descobrindo relações nesse processo. Né? E fiquei... Aí a cabeça começou realmente a borbulhar, né? E ao fotografar a festa, eu fui buscar no meio de tudo aquilo as histórias, né? O Batelão, né? O Capitão do Mastro, o Alferes da Bandeira, né? Os Foliões. E são todas histórias que aqui nesse centro Rio-São Paulo a gente desconhece completamente. Completamente. Né? E comecei a ver que esses fluxos migratórios negros, as influências que eles tinham na Amazônia, né? Eu falei, poxa, eu estou comendo uma comida aqui, uma maniçoba, em plena Rondônia, né? Sabe, não estou me ligando quem trouxe, quem apresentou. Estou tomando um tacacá e não estou me ligando quem trouxe. Eu estou frequentando o daime, mas não sei a origem. E eu comecei a perceber essa falta de crédito, né? Vamos dizer, que esses negros tinham dentro da Amazônia. Aliás, pior do que a falta de crédito é a invisibilidade que eles têm. Quando eu cheguei em Rondônia, o que me apresentaram era o seguinte, aqui tem um fluxo muito grande sulista, né? Um fluxo sulista, branco, etc. Mas não me falaram muito a respeito do fluxo migratório negro. Eu cheguei na época, em 2010, onde as usinas estavam na turbulência. A forma com que eles falavam desse fluxo trabalhador da usina não era da mesma forma que eles falavam do fluxo sulista. Mas ali a gente estava enxergando um outro período de fluxo migratório negro, né, bem grande. E eu, né, dentro da minha efervescência, da loucura toda, porque isso me gerou muita crise também, né? O que eu estou fazendo, para onde eu estou indo, né? Porque, querendo ou não, eu só queria ser uma economista a princípio.
A gente está aqui, para quem chegou agora, quem começou a acompanhar a gente agora, a gente está aqui com a Marcela Bonfim. Ela é fotógrafa e ela está com uma exposição sobre os fluxos migratórios negros e a população negra que vive na Amazônia. A exposição se chama Reconhecendo a Amazônia Negra e está em cartaz na Caixa Cultural, ali na Praça da Sé. Marcela, o que mais te encantou enquanto você fotografava? Olha, me gerava um encantamento as histórias, né? E também a relação que eu criava com eles. A cada casa que eu entrava, eu sentia que era uma casa de uma família, né? A minha família, eu cresci num seio familiar muito restrito, né? Eles falavam só da minha bisavó pra cima, né? Minha bisavó desceu com a minha avó de Caculé, ali daquela região da Bahia, sul da Bahia com norte de Minas, né? No sertão, elas eram garimpeiras. Encontraram com meu avô também, que não tem muita notícia, ele tinha 17 irmãos que foram se perdendo ao longo do tempo. E a gente só sabia disso. E a cada processo que eu ia entrando na casa das pessoas, fotografando, para mim era, sabe, né, no servir do café, no convidar para o almoço, né, na conversa extra, para mim era tudo essa coisa de carinho mesmo. Eu estava sozinha em Rondônia, né? Foram 2 anos bastante difíceis, assim, que eu enfrentei uma solidão muito forte. E além da solidão, tinha essa questão de ficar trabalhando por que eu não dei certo em São Paulo, né? Era uma coisa que eu pensava muito. E se aquilo ali era para mim mesmo, o que eu ia fazer, né? Eu tinha que construir uma vida nova em Rondônia, na verdade, né? Eu comecei do zero de novo. E depois desses 2 anos que eu comecei a pensar nesse projeto, né? E na verdade, assim, quando ele virou projeto, né? Há 1 ano e pouco atrás, né? Olhando hoje, assim, eu penso que essa foi a maior oportunidade que eu recebi de começar uma vida um pouco mais digna como negra, né? Porque foi um processo que eu comecei a ressignificar até os tempos de criança na escola, né? Minha mãe sempre foi cabo eleitoral em Jaú, e ela era cabo eleitoral de um político que tinha uma escola particular, que era uma das melhores escolas da região, e a moeda de troca era os 3 filhos ficarem na escola. Então nós fomos as 3 primeiras crianças negras a entrarem naquela escola. E eu era a mais escura dos meus irmãos, né? Então eu fui a primeira menina negra a entrar e você imagina, né? Foi um processo muito difícil, onde o meu processo de inserção social foi baseado na mais engraçada da turma. Eu tinha esse compromisso, porque querendo ou não, eu tinha um desejo de ser inserida. Eu entrei na escola, a minha primeira amizade foi depois de 2 anos. Até então eu sempre... Parece Rondônia, sabe? Mas de uma forma mais digna, Rondônia, no caso. Então, quando alguém foi dar moral pra mim na escola, eu percebi que sendo engraçada, sendo um motivo de piada, ou fazendo muita piada, eu poderia realmente fazer parte daqueles grupinhos, né? Enfim, e foi assim que aconteceu o meu processo de criança. Mas a minha segunda oportunidade foi em Rondônia de uma forma mais digna, né? E essa dignidade quem me apresentou foi essa câmera fotográfica. Você utiliza alguma técnica especial para fotografar? Porque você não é fotógrafa, né? Você não é formada nisso. Então, você utiliza alguma técnica? Tem algum segredo para suas fotografias? Olha, bastante gente me pergunta, eu fico embaraçada, porque, vamos dizer assim, que a técnica seria a intimidade. Eu procuro conversar muito, eu procuro saber o que a pessoa gosta, o que ela está enfrentando no momento. Eu costumo dizer que até assim, às vezes eu começo a fazer tanta pergunta que parece uma hora que você está num jornalismo, você é psicóloga, sei lá o que você é. Eu procuro entrar mesmo na vida da pessoa, sabe? Às vezes até, às vezes estou sendo meio invasiva, mas assim, eu sempre procuro também a resposta, né? Como que a pessoa está lidando com a situação. Mas a maioria dos casos é assim, é um abraço. Você chegar, a pessoa diz, não, senta aqui, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos, sabe, fica aí. E eu vou fotografando, vou conversando, vou perguntando. Então, eu acho que essa intimidade que a gente cria, ela proporciona, eu não sei o que acontece, sabe, vou dizer pra você, né? Ela proporciona essas imagens. No começo, quando eu comecei eu fotografava só, eu acumulei, a primeira vez que eu botei o cartão no computador para ver as imagens, eu precisei esperar o cartão lotar, até não podia mais fazer foto, aí eu peguei, agora eu vou tirar. Eu resolvi dar uma olhada e comecei a achar bonito. Na época eu tinha um Facebook
Mas o Facebook, ele era muito, pra mim, restrito, eu não sabia mexer muito bem. Comecei a colocar... Quantos anos você tinha nessa época? Foi em 2013, né? Agora, tô um pouco... Vamos fazer conta agora não, economista. Mas foi em 2013. Né? Então é muito recente. É recente, eu sou um bebê, são 5 anos, assim, né, de fotos, assim. E não tinha nenhum intuito de nada. Eu botava no Facebook e as pessoas falavam assim, de quem é a foto? Aí eu falava, é minha. Aí eu comecei, falei, pô... Né, eu falei, bom, só a foto, as pessoas não estão acreditando, né? E nesse processo de colocar foto, eu achei melhor colocar... Eu sempre perguntava para as pessoas assim, o que você queria falar, assim, né? Como um pedacinho da história. Às vezes eu nem perguntava, eu colocava um pedacinho da história que eu me tocava, assim, que tocava meu coração, né? E aí as pessoas começaram a curtir as fotos. Foi um processo bem lento, assim, sabe? Você foi para lá, você foi para aí, você foi para ali. E nesse processo as pessoas começaram a botar fé, né? E aí, nesse passo de fé que as pessoas botavam, eu também comecei a botar fé. Em Porto Velho passou uma fotógrafa chamada Ana Mendes, né? Ela era uma fotógrafa profissional mesmo, né? E foi o momento que, né, o pessoal, tem uma fotógrafa aí, Marcela. E eu procurei conhecê-la, né? Na verdade a gente se conheceu né, por acaso não, né? A gente se encontrou um dia num restaurante. E aí eu falei, poxa, olha, Ana, né, eu estava trabalhando na época dentro do presídio com o Marcelo Felitti. Eu ofereci para ela se ela queria, como ela era uma fotógrafa jornalista, né? Falei, olha, você quer conhecer o projeto, né, dentro do presídio, de ressocialização, teatro? E ela topou. Que presídio era esse? Urso Branco. Que fica lá em Rondônia. Lá em Rondônia, né? Esse projeto é um projeto incrível, né? Que já existe há mais de 20 anos, né? Hoje está parado. E eu cheguei na época, estava funcionando, falei, você quer ir lá? Pô, vai dar uma matéria legal. Eu estava fazendo as fotos dele no período. Eu estava fazendo terapia, né, junto com os meninos. Eu estava entrando também no processo. E o Marcelo Felitti, né, que é um mineiro, que mora, né, passou todo esse tempo em Rondônia, ele virou e falou assim, olha, eu estou te convidando para você, se você quiser, você pode fazer a terapia com eles. Porque no momento eu estava realmente, era muita coisa, era muita informação que eu precisava processar. E nesse processo eu falo que eu entrei de cabeça e foi onde eu digo assim que eu comecei a me libertar. E foi dentro do presídio. E aí a Ana foi comigo e num dos dias eu falei, Ana, já que você né, gostou, ela ficou também muito tocada pelo projeto, eu falei, um dia você não quer ir lá em casa ver minhas imagens não? Para ver o que você acha, eu vou te contar. E ela foi. E nessas conversas que a gente estava tendo, ela mostrando as fotos e contando a história das imagens, e ao mesmo tempo comecei a contar a minha história. E ela virou para mim e falou, Marcela, você não tá, né, tipo... Começou a me dar algumas ideias, assim, ela, sabe, e ela começou a gostar muito do processo, ela achou muito, muito interessante, eu sinto que ela ficou bastante, assim, e eu também fiquei bastante, assim, animada com a possibilidade daquilo se transformar em alguma coisa que ainda naquele período eu não sabia, né? E com o caminhar do processo, né, eu fui percebendo que realmente aquele era o caminho. Até comprar minha passagem para ir para o Maranhão. Né? Quantos estados ao total você fotografou? Olha, eu fotografei o Mato Grosso, fotografei o Maranhão, Rondônia, Pará. O Amazonas foi uma passagem bem rápida, que eu tenho algumas imagens, mas não são imagens que têm intimidade. Né? Não teve. São imagens de longe, de negros, em Porto, etc. São Paulo, né? Agora... O desafio é fotografar a minha família também, né, que vem mostrar esse... Esse é o seu próximo projeto? Na verdade, assim, o Amazônia Negra, eu falo que é um projeto que ele vai além, porque ele trabalha com os fluxos migratórios. Se você for olhar o que tem de fluxo migratório em Rondônia negro, é muito grande. Eu sou um fluxo migratório, que saí de Jaú, de São Paulo, né? E a ideia do projeto hoje é o quê? É você fotografar Rondônia, toda aquela beleza, o seu povo, né? A sua terra, as suas influências, e você ir para os locais de origem, né? Eu já fiz o Maranhão e o Pará com intensidade, assim, né? E o próximo ano a tendência é voltar, porque todo mundo pergunta, mas como é que funciona? Eu falei, bom, eu chego sem avisar, eu nem sei para onde eu vou, eu chego num lugar, eu vejo, pergunto para as pessoas, eu quero saber onde é que tem um fluxo interessante aqui no Pará. Eu cheguei na casa de uma amiga que me levou na casa da outra, que me falou que tinha Marajó, eu já tinha ouvido, Marajó é pertinho,
eu acho que você vai gostar. Fui para Marajó, sem conhecer ninguém, lá eu peguei amizade, porque é um projeto que trabalha com essa afetividade, com essas relações mesmo. É me botar para procurar aquilo que eu nem sei que eu tô procurando, entendeu? Mas cheguei lá, já peguei amizade, quando eu vi eu estava dentro de 3, 4 quilombos, né, andando, fiquei lá uma semana fotografando, e eu fotografo, converso sobre o projeto, quero saber sobre a família, enfim. Aí eu falo, olha, eu vou voltar. Entendi. Para quem chegou agora aqui, está acompanhando o nosso live, eu sou a Beatriz Sanz e eu estou aqui com a Marcela Bonfim, que na verdade é formada em economia pela PUC, né? E decidiu se dedicar à fotografia. A fotografia agora é sua nova carreira? Eu não posso falar em carreira porque eu acho que a arte, ela... Eu ia me delimitar muito, e a ideia hoje, depois dessa descoberta toda, é não mais se delimitar. Hoje eu tô aí passeando pela música, eu já dei uma voltinha no teatro, né? Incorporei uma Mãe Negra, nem sabia fazer teatro, fui convidado pelo diretor Fabiano Barros, lá de Porto Velho. Eu achei que fosse fazer as imagens, ele falou, não, eu quero que você seja Mãe Preta. Né? A Mãe Preta é uma figura lá do Baixo Madeira, lá de Porto Velho, do distrito de Porto Velho, né? E quando eu estava conversando, né, eu falei, Mãe Preta... O que significa esse personagem? A Mãe Preta, ela é a médica do Baixo Madeira, eles falam, né? Ela trabalha, né, ela é uma benzedeira que atende todas as comunidades do Baixo Madeira. Fica pertinho de Nazaré. E a Mãe Preta, Mãe Preta, eu falei, Mãe Preta é negra. Depois de um tempo eu fui descobrir que a Mãe Preta não é negra. Mãe Preta é Mãe Preta. Ela recebeu esse nome por conta dessa coisa da curandeira mesmo, né? E que para mim, depois da peça, foi um susto, um choque, né? Porque até então, né, ele me escolheu para ser a Mãe Preta. E ainda, hoje ela se encontra doente, a gente não consegue acessá-la. Ela está em Humaitá, né, no Amazonas. E que foi um processo para mim, assim, muito... E é uma única Mãe Preta para todas essas comunidades do Baixo Madeira. Para todas essas comunidades do Baixo Madeira, né? Ali a gente tem a questão do Boto, que é muito forte, uma entidade muito forte dos rios, né? E junto com tantas outras entidades, para você dar uma... Né, a Amazônia, ela é incrível. E o Boto está presente ali em Rondônia, está presente em Mato Grosso, está presente em vários lugares. Você acredita que essas histórias, essas lendas, essas entidades que vêm da Amazônia, elas podem ajudar em algum sentido a preservar, não só a cultura, mas preservar a própria floresta, né? Que a floresta é um personagem muito importante no meio disso tudo. Você acha que eles podem, que contar essas histórias serve para ajudar? Muito, muito. Quando eu vou, por exemplo, para Vila Bela, né, a gente escuta as histórias ali, né? A gente tem as chácaras, né, os sítios onde eles estão mesmo, porque da cidadinha de Vila Bela, o que acontece é que eles estão indo, né, estão chegando outros fluxos migratórios brancos que acabam expulsando os negros, e os negros começam a caminhar de novo, né, aquele desassossego que existe, né, essa questão de terra no Brasil que é muito complicada, e que também é um problema em Rondônia em questão dos quilombos, né? Quando eles falam do Boto, é com um respeito tão forte, né? E com uma dignidade ali, mostrando a importância de todo daquele lugar, né? Então são populações que eles têm um carinho muito maior do que a gente mesmo, assim, pela terra, né? Os quilombolas, os ribeirinhos, né? A gente tem a questão do Vale do Guaporé, né? Os afro-indígenas. Hoje nós temos no Vale do Guaporé ali uma nova população que a gente precisa dar atenção, que são os afro-indígenas, misturado com os colonos bolivianos. A gente tem o Brasil e a Bolívia, índios e quilombolas, né, se relacionando, né, e bolivianos, e nascendo uma nova coisa. E todos eles preservando, né, todos eles querendo permanecer na terra. Aquilo tem um valor que não é o mesmo valor que o capital. O capital chega ali para explorar. Eles apenas vivem, eles sabem o quanto é importante preservar, o quanto é importante permanecer na terra. Você falou um pouco sobre a arte, que você agora não é só fotógrafo, que você passeia por outros artistas. O que você acha das polêmicas que a gente viveu no Brasil nas últimas semanas envolvendo a questão artística?
Olha, nós estamos passando por um momento bastante difícil, onde é óbvio, né? Eles vão atacar no ponto mais libertador, né? Que é a arte. Eu vejo hoje, por outro lado, a arte, né? Falando da arte mesmo, ela é muito técnica. Eu, quando estou pisando nesse mundo agora, quando eu chego com todo o meu amadorismo, eu chego comigo mesmo. Eu chego querendo inventar coisas, porque às vezes eu acho que a arte também tá num estado muito técnico, ela precisa dar uma afrouxada, né? E nesse estado muito técnico vem também as censuras, né? É onde eles querem, na verdade, segurar mesmo. E eu vejo quanto mais a gente exercita a arte com liberdade, sem essa coisa de, fotógrafo precisa ser... Um fotógrafo não precisa ser nada, ele não precisa nem ser fotógrafo hoje, né? Hoje todo mundo tem um celular, ele pode exercer a fotografia. Eu acho que a arte, ela precisava abraçar outras formas também. E do outro lado, né, que é o contra-arte, para mim é lamentável, né? A gente vê a banalização, né, do corpo na arte, do corpo da arte. E essas fragilidades desse tecnicismo acabam por nos afetar também, né? Eu acho que hoje, por exemplo, eu transito na fotografia, eu quero a música, eu acho que tudo isso, para mim, a arte ela não tem um compromisso com nada, né? Eu acho que quem faz ela pode optar ter o compromisso ou não. Eu tenho um compromisso, né? Utilizando a fotografia, o teatro ou a música, eu acho que eu vou garantir aquilo que eu quero, o meu objetivo. E hoje o meu objetivo é essa mensagem mesmo, né? De, olha, o negro, ele está começando a fluir, a surgir, a discussão está aí à tona. Hoje você sabe quem é racista, seu vizinho, você sabe se ele não gosta, sabe? Tudo isso é muito importante, por mais agressivo que seja, né? Essa proporcionalidade da arte, né? Essa influência que a arte, né? Essas discussões, esses ataques que a arte vem sofrendo, nos possibilita conhecer as pessoas. Antigamente eu era pretinha de alma branca. Eu não sabia que pretinha de alma branca era uma coisa ofensiva. A arte me possibilitou, através da fotografia, a me conhecer, a ressignificar todo esse processo, né? E hoje, exercendo ela sem tecnicismo, dessa forma livre, de, olha, eu estou aqui, uma hora eu estou lá, eu vou fazer assim, vou fazer assado, eu consigo permear muito mais, criar intimidade. Então, tirar a arte da academia, né, eu acho que vai fortalecer a gente também, né? Ela precisa ter os seus lugares, óbvio, porque o ataque está sendo cada vez mais forte, né? E a gente precisa estar bem estabelecido para poder resistir. Para quem chegou agora, a gente está aqui com a Marcela Bonfim. Ela é fotógrafa e ela está com uma exposição chamada Reconhecendo a Amazônia Negra, que está lá na Caixa Cultural, na Praça da Sé. Marcela, essa exposição já está em cartaz há mais ou menos 2 semanas, né, desde o dia 7 de outubro. E eu queria saber de você qual é a resposta que você tem recebido até agora. Nossa, as respostas têm sido bastante positivas. Eu não esperava assim, né? Enfim, a reação das pessoas, elas são bem diferentes. Foi uma exposição, por exemplo, na abertura, que as pessoas não imaginavam. A gente trabalha com simplicidade mesmo. As impressões são feitas na madeira, elas são... Permite-se o toque, permite-se aquilo que a gente vê que numa galeria não pode, né? Hoje a gente fez um altar, essa questão da entidade, ela é tratada na exposição. Para mim, lá existem 55 entidades que as pessoas podem conhecer, né, tocando, olhando, apreciando, da forma que elas precisarem também enxergar aquilo. A gente montou até ontem, né? Eu cheguei lá na Caixa, eu tenho ido todo dia lá para dar uma olhada. Às vezes eu gosto de ver, né, quietinha, o que as pessoas estão pensando, né? Que para mim também é muito novo. Pisar nesse mundo da arte, né? E quando eu chego lá, né, na exposição, ontem as pessoas, Marcela, né, o pessoal da produção, a gente precisa conversar com você. Aí eu falei, não, pois não, né? Olha, a gente está com dúvida. Eu falei, diga. A gente percebeu que você montou um altar, a gente não sabe se é um altar ao certo. Eu falei, não, é um altar.
A gente percebeu que no dia da abertura você depositou umas moedas, né? Tem café, tem tudo, como um altar tem. E tem as entidades, como todo altar tem. E as pessoas estão começando a depositar moedas. Tem até R$2 em cédula ali, olha. É isso? Eu falei, é. Eu falei, mas eu falei, uai, cadê a fé de vocês, minha gente? Aí uma das pessoas falou, eu já depositei as minhas, né? Então, eu acho que essas possibilidades, assim, que a gente traz hoje, assim, de dar uma ampliada, assim, de puxar outros pensamentos para esse mundo, é o que vai garantir a gente resistir mais forte a esses ataques constantes nesse meio que é tão importante para as pessoas conhecerem outros meios, inclusive, né? A arte, a cultura, enfim, né? Eu fico imaginando para onde a gente vai. Mas antes de imaginar para onde a gente vai, a gente precisa garantir essa força, né? Que a gente cria nessa tentativa, nessa busca, né? De conhecer o que é a arte da forma que a gente pode, né? Eu acho que eu não me arriscaria a entrar numa faculdade de artes. Não é isso, não é para mim, né? Para mim, o legal é esse trânsito. É poder transitar, olhar e poder fazer alguma coisa em relação a isso. Agora, no próximo dia 11 de novembro, vai ser lançado um catálogo da exposição. O que vocês estão preparando para esse catálogo? Então, nós estamos preparando um catálogo aí para essa exposição, né? A exposição ela trabalha com essa questão da dignidade, então a gente está preparando um material bastante bonito que vai poder dar um gostinho para as pessoas que forem lá no dia 11 às 11, né, dia 11 do 11 às 11, no prédio 111 da Praça da Sé, para as pessoas conhecerem um pouquinho do que eu estou falando, dessa Amazônia Negra, né? Não fui eu que falei, né, o nome Amazônia Negra, não me pergunto o nome. Não, o nome não é meu, não. Isso é um sentido, né? É um estabelecido, né? Isso gerou até algumas conversas eu tenho uma amiga, né, que é uma militante indígena, Márcia Mura. Ela foi conversar comigo quando surgiu como projeto, né, um ano e pouco atrás. Eu falei, olha, Márcia, a Amazônia, ela é indígena, ela é natureza, ela é contraditória, ela é fumaça, hoje ela é soja, ela é conflito, mas ela é negra, né? Ela é negra também. E a gente precisa ressaltar esses aspectos negros, que inclusive também são aspectos indígenas, né? Por exemplo, você vai lá para o Vale do Guaporé, você não sabe se a xixa é de quem, porque todo mundo bebe xixa. É negro, é índio, é ribeirinho, é branco, é todo mundo na mesma... Você não sabe, você acaba confundindo as comidas, quando eles... De quem que é? É uma coisa só, né? Não adianta perguntar, eu acho que está todo mundo junto, misturado, e eu acho que se a gente se fortalecer enquanto essa unidade, né, de resistência, que para mim, pelo amor de Deus, né, um povo que vem resistindo, não é só o negro, não, o indígena, né, mais de 500 anos nessa porrada, chamada conservadorismo, chamada capitalismo, né, esses sistemas econômicos. Pô, vamos ter como unidade, vamos resistir junto. E você acha que... Qual é a razão dessa população negra que você falou agora, que você ressaltou, inclusive, que é uma militante indígena, qual é a razão dela ter sido esquecida no nosso estereótipo de Amazônia? Nossa, eu acho que nem foi esquecida para mim, sabe? Ela nunca foi lembrada, na verdade. Ela sempre foi ocultada mesmo. Eu acho que isso é uma das mais estratégias que a gente tem por aí, né? Hoje a gente olha os livros oficiais, a história do Brasil, do negro no Brasil, ela é colocada de uma forma tão assim indigna. É como se, né? Cadê o negro? Fica o vitimismo, fica aquela coisa que eu, por exemplo, eu não me reconhecia naquelas páginas de história. Os quilombos, né? Não se falava dos quilombos na minha escola. Só se falava das chibatas. E como única aluna negra na classe, era como se fosse um constrangimento ouvir aquilo, né? A forma que aquilo é colocado, né? Que para mim era muito indigno. E hoje você vê assim, né? Pô, o Brasil, os negros na questão da relação oficial, né?
é esse desleixo, vamos dizer, né, que ocultado numa estratégia. Aí você imagina os negros na Amazônia. Aí amplia 1000 vezes mais. Né? E quando eu decidi que isso poderia ser um projeto, que isso poderia ser um processo interessante, né, eu precisei até sentir essa segurança. Pô, eu vou falar de uma Amazônia negra. Mas quem me deu essa segurança foram os próprios fotografados. Me perdi aqui. Você falou que você foi para Rondônia para ter essa nova vida. Fala um pouco mais dessa sua vida em Rondônia. Como foi sair de São Paulo, que é um dos centros do Brasil, para ter uma outra vida num lugar tão afastado? Olha, eu confesso que eu saí daqui como uma fracassada. Eu cheguei lá como uma fracassada, né? E cheguei, assim, pra mim, é um sentimento. O que eu sentia na época? Eu sentia um fracasso muito grande, né? E ir pra lá era a única alternativa que eu tinha. A outra era, na verdade, nem tinha como alternativa, era voltar pra casa dos pais em Jaú. Não queria, né? Aquela terra onde eu nasci, Jaú, foi uma terra, eu acho que bastante dura, né? Foi um processo de criança onde eu me senti muito banalizada por muitas vezes, mas fui inserida, tenho um carinho especial. Mas chegar ali, São Paulo foi um segundo baque, né, porque eu imaginava que seria muito mais fácil, foi um percurso bastante difícil. Rondônia, chegar ali, né, encontrar uma nova situação, um novo tempo, principalmente. Eu andava por ali, eu falava, poxa, né, eu ligava para alguns amigos aqui e falava, pô, até restaurante fecha no almoço, cara, né? Porque eu não entendia, né, que as pessoas tinham esse direito a poder descansar na hora do almoço. Esse outro tempo, né? Eu moro em Guarulhos aqui, num grande período. Eu acordava às 5h30 da manhã, eu voltava para casa às 11h30, meia-noite, né? E para mim eu achava que aquilo era aquilo mesmo, né? Eu estava esperando uma meritocracia que nunca chegou. Então, para mim, eu levantava todo dia com uma fé muito grande naquela meritocracia que não, eu estou acordando às 5h30, mas isso é só durante 5 anos, isso vai mudar. E no 5º ano para o 6º, isso foi uma grande frustração. Eu falo que foi a primeira porrada, assim, sabe? Onde eu comecei a pensar diferente. Eu falei, olha, eu sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas eu ainda não ousava dizer nada a respeito, né? E foram tentativas e mais tentativas de emprego. Em Rondônia, quando eu cheguei, né, esse tempo gigante que eu tinha, eu trabalhava no escritório das 8 às 5, tinha essas 2 horas de almoço, é onde eu andava muito pela cidade, onde eu tentava conseguir conversar com as pessoas, né? A me inserir, né? E a cidade foi me abraçando devagarinho, muito mais tranquilamente que São Paulo, por exemplo, né? Foram 2 anos apenas. Em São Paulo, né, eu fiquei 10 anos aqui, e foram 10 anos bem complicados, assim. Eu demorei muito tempo para me inserir, para me sentir, né? E na verdade eu nem sei se eu consegui, né? Hoje eu fico pensando, o que eu sentia na época? Eu posso dizer assim que foram 2 anos que, para eu entender onde é que eu estava pisando, desacelerar o passo, né? Porque estava muito acelerado aqui em São Paulo, e me proporcionar conhecer coisas novas, né? A ponto de comprar uma câmera, né? A pessoa compra uma câmera, eu poderia comprar tanta coisa, mas eu achava realmente a terra, não só os negros, os barbadianos, mas como a terra, né, nutrida de natureza. Falei, pô, vamos fotografar. E a maior natureza que chamou mais atenção realmente foi essa negritude, né? Foi esse espelho que o grande custo, né, nessa caminhada eu consegui achar. A gente está aqui no El País Brasil falando com a fotógrafa Marcela Bonfim. A gente se despede agora. Marcela, eu gostaria que você convidasse as pessoas para irem até a exposição. Bom, gente, eu convido vocês, meu nome é Marcela, convido vocês no dia 11/11, às 11, no prédio 111 da Praça da Sé, Caixa Cultural, a participarem da abertura, segunda abertura, né, da mostra Reconhecendo a Amazônia Negra, com o lançamento do catálogo. A gente vai trazer para cá Ana Maria Ramos, que é uma militante negra lá de Porto Velho, que vem contar a sua história, uma das fotografadas, a mãe da Carol, que está exposta, né, que é a nossa Madonna Negra, é um destaque, uma das entidades
que está destacada nessa versão da exposição, que vem contar um pouco o que é ser negro na Amazônia e como é que foi o processo dela, né? Ana Maria, ela é bastante parecida comigo porque ela saiu de São Paulo também, né? E bebeu Lago do Madeira, então já era. E está até hoje lá fazendo história, fazendo beleza e resistindo junto com a gente. Todos são convidados. Marcela, eu gostaria de agradecer muito a sua presença muito aqui grata, com a gente eu que hoje. agradeço. E eu gostaria de agradecer também a todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Obrigada.